Nesse momento, vamos nos envolvermos numa atmosfera bem amorosa, para que ela possa levar todos os irmãos que hoje desencarnaram, em especial o nosso amigo querido, cujo nome é Daniel Salles Macedo, que partiu para o plano espiritual. Entre tantos outros anônimos, que eles sejam recebidos na espiritualidade, pelos seus entes queridos, pelos Espíritos de luz. Pai amoroso, infinitamente bom, justo e misericordioso, é com coração e alegria que nós saudamos a Ti, ó Pai, nesta noite, embora frio, muito frio, mas o coração aquecido pelo Teu amor. Ilumina todas as almas encarnadas e desencarnadas, para que todos nós possamos cantar um cântico de louvor à Tua presença em nossa vida, Pai. A nossa eterna gratidão, hoje e sempre, assim seja. Pedimos ainda que envolva o nosso palestrante de hoje, para que ele possa nos trazer a reflexão que necessitamos desse momento ímpar da nossa encarnação. Hoje e sempre, assim seja. A nossa mensagem é do livro Mestre de Amor, de Valdo de João de Anjo do Espírito, psicografado por Divaldo Pereira Franco. O título é Marcados. Acerca-te dos vencidos para auxiliar. Não creas, porém, que eles sejam apenas os companheiros que tomaram na nuvem e se encontram caídos na estrada, tomados pelo desalento e do pessimismo. Concentra sua atenção com os olhos do Espírito, surpreenderás muitos deles ao teu lado, guardando a aparência robusta e provocando ruído para esconder as marcas da infelicidade. Todavia, é imprescindível amar para ajudar com eficiência. Alguns são amigos assinalados por desastres e acidentes morais, que o ferrete da lei divina atingiu, expungindo recalcados os pesados débitos. Outros são irmãos marcados por enfermidades cruéis, que lhes desorganizaram o aparelho digestivo, desviando-lhes o tubo excretor. Vários são companheiros vitimados por heranças físicas que os olhos do mundo não alcançam, guardadas em tecidos caros, recuperando o pretérito. Diversos são os corações solitários que se reajustam aos dispositivos de aflições angustiosas, renovando o panorama da mente enferma. Outros tantos são espíritos de procedências várias, perturbados por sinais vigorosos, nos prostram no silêncio, aniquilando-lhes a esperança. Todos eles necessitam de um unguento para as marcas dolorosas, que funcionam como corretivos santificantes. Quando os encontres, não os atormentes mais com indagações desnecessárias, ferindo-lhes as úlceras pestilentes de curiosidade negativa. Viajores do tempo, nas estações da terra, possuímos nossos sinais e marcas que nos dilaceram as fibras íntimas. Antes que desfaleçam esses marcados, podes fazer algo em benefício deles. Mais tarde, surgirá um novo dia, oportunidade nova de caminhar, e embora sejas convidado a ajudar, orando, não poderás prever se, de um para outro momento, serás convidado pela lei a carregar mais vigorosa marca. Nossos avisos. A próxima doutrinária será com o nosso irmão Walter Félix, que falará sobre o tema
noite, queridos irmãos, companheiros do Ideal Espírita, que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco hoje e sempre. Conforme nós compreendemos, na condição de espíritos imortais que somos, fomos criados à imagem e à semelhança do nosso Pai Celestial. Dessa maneira, nosso Pai Celestial é o amor por excelência. Nós somos o amor em princípio. O nosso Pai Celestial é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Nós somos os princípios inteligentes, os seres inteligentes da criação. Em uma tendência que ainda se apresenta nos nossos dias, ao invés de buscarmos atender aquele convite do Cristo, no sentido de buscarmos sermos perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial, muitas vezes queremos transplantar os nossos vícios, as nossas limitações, para o Criador, fazendo inclusive com que muitas vezes ele fosse retratado em uma figura corpórea, muitas vezes como se fosse um senhor de barbas longas, deturpando essa ideia contida na Bíblia de que nós somos criados à imagem e à semelhança do nosso Pai. Evidentemente não nessa forma corpórea, porque esta é transitória, mas na essência divina que remanesce em cada um de nós. Quando nós vamos refletir sobre a temática da justiça, na nossa vida em sociedade, no nosso dia a dia, nós nos encontramos vinculados a duas esferas de justiça distintas. Nós temos a justiça humana e nós temos a justiça divina. A justiça humana, como ela é produto do ser humano, ela é uma justiça ainda com vícios, ainda com falhas, pautada em leis que são transitórias, que são efêmeras, que vão mudando na medida em que a sociedade evolui. Quando nós observamos a nossa justiça humana, em que pese todos os estudos, os esforços que são feitos para aperfeiçoá-la, ela é uma justiça ainda centrada em um aspecto punitivo, que pretende muitas vezes isolar aqueles que cometem delitos, que cometem crimes, para que eles não possam mais retornar à sociedade e com isso não cometerem novas infrações. Quando nós vamos observar a justiça divina, ela é centrada, ela é pautada em um caráter regenerativo. Porque conforme o Cristo nos dissera, nenhuma de suas ovelhas ficaria pelo caminho, porque ele é o bom pastor que vai cuidar para que todos nós possamos chegar à meta, ao objetivo que está estabelecido para todos, que é alcançar a condição de espíritos puros, de espíritos crísticos. E nesse processo ascensional, no qual nós nos encontramos vinculados, nós estamos então regidos por leis divinas, que independentemente de nós a conhecermos ou não, elas regem a nossa vida de forma permanente, porque elas estão centradas na vontade permanente do nosso Pai Celestial. Conforme o Cristo nos esclarecera, a primeira lei divina, e que representa a base, o cerne de todas as demais leis, é a lei do amor. Aquele grande convite que a todos nós é dirigido, de buscarmos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todas as leis divinas se encontram vinculadas a esta lei fundamental. E a nossa doutrina espírita, ela nos apresentou uma segunda lei divina, de extrema relevância, para que nós possamos refletir sobre a temática da noite de hoje, que é a reencarnação.
que nos faz verdadeiramente compreender que não existem seres privilegiados da criação, porque todos somos criados da mesma forma, simples e ignorantes. Todos temos o mesmo objetivo final, que é alcançarmos a perfeição, que é alcançarmos a luz. A nossa doutrina espírita, rasgando esse véu da imortalidade, ela nos propõe então suplantarmos uma visão muitas vezes dogmática acerca dessa justiça divina, no sentido de percebermos que não há lógica, não há sentido a gente imaginar penas eternas para erros que são transitórios. Não há sentido imaginarmos que ao término de uma única existência no corpo físico, todo o nosso futuro fosse determinado, seja no sentido de um céu de contemplação, seja no sentido de um inferno de penas eternas. Porque se nem mesmo perante a justiça humana as penas são definitivas, por que seria perante a justiça divina? Se nem mesmo em relação à justiça humana se aplica a mesma consequência para situações que têm peculiaridades distintas, por que perante a justiça divina seria uma consequência única para situações que muitas vezes são distintas nos seus aspectos de peculiaridades, de características? Então a nossa doutrina espírita, rasgando esse véu da imortalidade, nos conclama a buscarmos construir uma outra perspectiva acerca dessa justiça divina. E nesse sentido, nós devemos buscar compreender que nesse processo ascensional do Espírito, nessa marcha incessante para o progresso, nós passamos uma longa trajetória sendo tutelados, sendo guiados por um determinismo. Porque nos momentos iniciais do nosso processo evolutivo, em uma fase que ainda é difícil para nós compreendermos em todos os seus aspectos, quando saímos do reino mineral, passando pelo reino vegetal, reino animal, até chegarmos na situação em que nos encontramos no reino nominal, nesse longo trajeto de individuação do espírito, nós fomos ali guiados pelo determinismo, porque ali era imposto a nossa necessidade do progresso, nos era imposto a nossa necessidade do desenvolvimento. Mas ao chegarmos nessa condição em que nos encontramos no reino nominal, sendo então, como nos esclarece a questão de número 76 do Livro dos Espíritos, sendo agora caracterizados como os seres inteligentes da criação, nós fizemos aflorar em nós uma potência divina, um atributo que é o livre-arbítrio, que é esta capacidade que todos temos de realizarmos escolhas, de tomarmos decisões. E eu costumo dizer que é nesse momento que se iniciam os nossos problemas, as nossas dificuldades. Porque uma vez aflorada essa potência divina, nós fomos convidados, desde os momentos iniciais do nosso processo evolutivo, a abraçarmos a lei fundamental do amor, a buscarmos, através da vivência do amor, o nosso processo ascensional. Aqueles irmãos que assim o fizeram, eles podem ser assemelhados aos bons alunos que aproveitaram todas as oportunidades que lhes foram dadas para aprender, para se desenvolver, e por isso não tiveram a necessidade de repetir lições. Eles tiveram que vivenciar múltiplas experiências encarnatórias, mas não tiveram que repetir as experiências reencarnatórias, porque todas as situações que eles passaram serviram de oportunidades para o seu amadurecimento, e com isso eles foram se desenvolvendo de maneira mais rápida. Nós que aqui nos encontramos no planeta Terra, salvo aqueles espíritos que aqui reencarnam para nos dar o exemplo de amorosidade, eles
esses espíritos missionários, nós que aqui nos encontramos, não fomos esses bons alunos. Nós transitamos por mais ou por menos tempo pelo caminho da maldade, pelo caminho dos equívocos em geral, dando espaço para o orgulho, para o egoísmo, razão pela qual as dificuldades, os conflitos, se apresentam como uma característica comum, tanto sobre o nosso aspecto individual, quando buscamos olhar para nós mesmos, como do ponto de vista da realidade social na qual nós nos encontramos inseridos, a demarcar, portanto, esse período que nós vivenciamos no caminho dos equívocos, no caminho dos erros em geral. Mas conforme o Cristo nos dissera, nenhuma de suas ovelhas ficaria pelo caminho. E a reencarnação é essa chave para que nós possamos compreender a justiça divina em todo o seu esplendor, em toda a sua grandeza, buscando observar verdadeiramente como nosso Pai Celestial, Ele é de todo bondade e Ele é de todo misericórdia. Porque independente dos nossos equívocos, dos nossos erros praticados, sempre fica uma porta aberta para o nosso recomeço, para o nosso processo de refazimento, para a busca da reconstrução de uma nova trajetória que nos vincule a um amanhã mais ditoso, a um amanhã mais feliz. A doutrina espírita, ela vai então nos esclarecer que na base, no fundamento desta lei de reencarnação, se encontra a chamada lei de causa e efeito, que também muitas vezes é por nós denominada como lei de ação e reação, de maneira a buscarmos compreender que, conforme o Cristo nos dissera, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, de forma a buscarmos compreender, conforme o Cristo nos dissera, que a cada um de nós será dado segundo as suas próprias obras. Ao buscarmos refletir sobre essa premissa da lei de causa e efeito, muitas vezes, ao analisar essa temática, nós ainda compreendemos dessa lei como se ela se apresentasse com os rigores da lei de ação e reação no campo da física, no sentido, por exemplo, de que se cometemos um equívoco em uma determinada área, nós vamos colher um problema, um conflito em extensão semelhante naquela mesma área, naquele mesmo setor da nossa existência. Como se os rigores da física, da matemática, se estivessem presentes perante essa lei de causa e efeito. Contudo, esta lei, ela é uma lei moral e que se encontra vinculada a uma lei maior, que é a lei de amor. Daí porque, lembrando da assertiva do Cristo, quando Ele nos dissera que não se colocam fardos pesados em ombros leves, quando Ele nos dissera que nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades, que tenhamos a capacidade de resolvê-los, porque o seu jugo é leve, a sua lei é suave, nós devemos então buscar observar que esta lei de causa e efeito, ela não se apresenta com esses rigores da exatidão da área da física, porque ela se encontra vinculada a esta lei maior, que é a lei de amor. O que faz com que, ao analisarmos a temática do chamado planejamento reencarnatório, que é esse planejamento que antecede o nosso renascimento ao corpo físico, nós tenhamos que perceber que nesse planejamento reencarnatório, que é realizado pela espiritualidade amiga, com a nossa participação ativa, são levados em consideração os nossos méritos, são levados em consideração os nossos equívocos,
para que esse planejamento estabeleça o chamado gênero de provas. Mas dentro desse planejamento, no qual se leva em consideração os nossos acertos e os nossos equívocos do ontem, são programadas experiências que nós tenhamos a capacidade, que nós tenhamos a condição de suplantar. Porque muitas e muitas vezes nós podemos ter enormes débitos no passado, enormes equívocos no ontem. Mas se nós não temos ainda a maturidade necessária para suplantarmos essas dificuldades, para superarmos esses nossos desafios do ontem, nos é concedido aquilo que a doutrina espírita nos chama de um período de moratória, ou que a gente também pode denominar como um acréscimo de generosidade, que é como se os nossos débitos do passado estivessem temporariamente suspensos, para que a gente pudesse buscar se melhorar, para que a gente pudesse buscar amadurecer, se desenvolver, para que quando estivéssemos mais fortalecidos, começássemos então o nosso processo de reparação dos equívocos do ontem. Então, às vezes a gente olha para a nossa existência e as questões estão serenas, estão tranquilas. E às vezes a gente olha para estas situações e ao invés de buscarmos aproveitar essas oportunidades para buscarmos melhorar, para buscarmos ajudar mais nos ambientes, nos locais em que estejamos inseridos, a gente se enche de vaidade, achando que somos melhores do que os outros. Quando, na verdade, essa situação de aparente tranquilidade, ela é uma misericórdia, ela é muitas vezes uma generosidade do nosso Pai Celestial, que permite que os nossos débitos do passado estejam suspensos, para que a gente tenha essas condições agora de buscar nos melhorar, para buscar nos fortalecer, nos robustecer, para que lá na frente, quando estejamos mais amadurecidos, possamos começar o nosso processo de redenção, o nosso processo de reparação. Então, que possamos buscar perceber que, apesar de geralmente vivenciarmos situações difíceis em diferentes setores, em diferentes áreas da nossa vida, mas normalmente passamos por dificuldades, por situações difíceis, que possamos refletir que tudo que se apresenta em nossas vidas é porque nós temos condições de suplantar. Que possamos refletir que todas as experiências nas quais nós nos encontramos inseridos são as melhores experiências possíveis para nós. Não no sentido punitivo, porque o sentido punitivo é a legislação humana, mas no sentido regenerativo destas situações nos oportunizarem os aprendizados, nos oportunizarem as reflexões tão necessárias para o nosso amadurecimento em direção à luz. Então, esse planejamento reencarnatório, ele leva em consideração os nossos erros, os nossos acertos do ontem, leva, mas ele se encontra vinculado a esta lei fundamental da vida, que é a lei do amor. E, portanto, as experiências nas quais nós nos encontramos inseridos são as melhores experiências possíveis para nós outros, nesse sentido de nos oportunizar as condições necessárias para o nosso amadurecimento, para a nossa evolução em direção à luz. Em virtude das nossas limitações morais, em virtude das nossas limitações intelectuais, como nos esclarece a questão de número 10 do Livro dos Espíritos, nós ainda não conseguimos compreender o nosso Pai Celestial em toda a sua grandeza, em todo o seu esplendor. Nós devemos buscar reverenciar o nosso Pai Celestial pela beleza de sua obra, que se revela nos mais mínimos detalhes. Nós devemos buscar reverenciar o nosso Pai Celestial pelos seus atributos, mas compreender toda a sua essência ainda não nos é possível, porque falta ainda um sentido
que em nós outros ainda não foi desenvolvido, que é esse sentido da amorosidade, da moralidade, no seu campo mais pleno, no seu campo mais definitivo. E por estas razões, também nós não vamos conseguir compreender em toda a grandeza, em toda a essência, a justiça divina, por conta ainda da nossa visão limitada da vida. Mas a nossa doutrina espírita, ela nos amplia muito esse nosso olhar, para nos possibilitar refletir sobre aspectos dessa justiça divina que nos oportunizam uma nova visão acerca da vida. E um desses aspectos que nós devemos buscar observar é a importância da dor, a importância dos problemas, a importância dos desafios em nossas vidas. Porque espíritos imortais que somos, como nos esclarece o livro dos Espíritos, nós somente poderemos almejar a felicidade completa, absoluta, quando nos tornarmos espíritos puros. Porque é uma consequência natural das imperfeições, os sofrimentos, os problemas. É uma consequência natural das nossas limitações, os conflitos. Então, enquanto nos encontramos nesse processo ascensional, nesse processo evolutivo, vamos passar por dificuldades, vamos passar por problemas. Mas essas dificuldades, esses problemas, se bem observados por nós outros, eles representam um instrumento para nos auxiliar na nossa trajetória evolutiva. Não no sentido de buscarmos perceber que a dor, os problemas, seriam por si só um instrumento de evolução. A doutrina espírita nos afirma que não é. O instrumento evolutivo por excelência é o amor. É o fora da caridade não há salvação. O instrumento nosso para buscarmos o caminho ascensional perpassa necessariamente pelo exercício do bem. Mas as dores, os conflitos, se bem observados, eles são um instrumento que nos auxiliam profundamente em nossas vidas. Porque como ainda temos a vaidade, o orgulho, muitas vezes quando tudo se apresenta de forma muito calma, muito serena em nossa existência, ao invés de nós buscarmos nos melhorar, a gente vai se perdendo nesse labirinto da nossa vaidade, do nosso orgulho. Muitas vezes são quando os problemas, os conflitos se apresentam, que a gente para um pouco para refletir por que estamos a vivenciar aquelas situações. Por que aquelas questões estão se colocando em nossas vidas? E nesse sentido, os conflitos, as dificuldades, são um instrumento balizador de rotas. São como sinais divinos que se apresentam cotidianamente em nossas vidas para nos alertar, para servir como elemento para despertar a nossa consciência, para que a gente não se perca nos nossos próprios erros. Então, isso que muitas vezes nós denominamos como sendo circunstâncias da vida, essas circunstâncias da vida, elas não são aleatórias. É a providência divina nos amparando, nos auxiliando diuturnamente. E nesse sentido, quando nós refletimos sobre essa temática das dores, dos conflitos e da importância que elas detêm para nós outros, muitas vezes nós observamos a dor como se ela fosse necessariamente resultante de um processo de expiação. Ou seja, de um processo em que nós estejamos buscando purgar, reparar os erros do ontem. Mas como nos esclarece André Luiz, no livro Ação e Reação, existem 3 espécies de dor distintas. Existem 3 situações envolvendo os conflitos, as dificuldades, de naturezas distintas. Um primeiro gênero
de dor, de problemas, de dificuldades, é esse que nós acabamos de mencionar, que são os processos de expiação. E quando nós falamos nessas situações envolvendo a expiação, geralmente todos nós temos compromissos reencarnatórios no campo da expiação, geralmente todos temos, em diferentes áreas, mas geralmente todos passamos por expiação. Os processos conflitivos dessa área da expiação têm uma característica: são processos longos, são processos que perduram durante muito e muito tempo, porque é como se a gente estivesse ali pagando em conta-gotas, em suaves prestações, graves equívocos, graves erros do passado. Então, se a gente tivesse que buscar um processo de reajuste de uma hora para outra, a gente não conseguiria. Então, a providência divina ela parcela ali o nosso débito para nos auxiliar no nosso processo de resgate. Então, quando estamos a vivenciar situações difíceis e que permanecem por muito tempo, às vezes no nosso campo familiar, às vezes no nosso ambiente profissional, às vezes no campo da nossa saúde física, e a gente vivencia esses dramas são uma constante na nossa existência. Que possamos observar que para bem experienciarmos estas situações, teremos que passar por estas situações, desafios, sem reclamar, sem nos acharmos injustiçados, sem acharmos que somos vítimas da situação. Porque ainda que não saibamos a origem desses nossos problemas, na medida em que nós temos uma confiança irrestrita no nosso Pai Celestial, a gente tem que perceber que nada é à toa. As questões não se apresentam por acaso. Se eu estou vivenciando essas situações é porque eu preciso passar por elas. Mas preciso passar por elas com bom ânimo, com alegria, buscando enxergar as coisas boas que estas oportunidades nos apresentam. Então temos essa primeira natureza das dores, dos conflitos, que são instrumentos para nos libertar dos erros do passado. Mas temos também uma segunda natureza de dores, de conflitos que se apresenta em nossas vidas, que é aquilo que André Luiz chama de dor-evolução. A dor-evolução, ela é inerente ao nosso processo de aperfeiçoamento na condição de espíritos imortais que somos. Se a gente vai observar espíritos de vulto que passaram em nosso planeta Terra, como por exemplo Chico Xavier, que tantos esforços fez para nos demonstrar o caminho da humildade, da amorosidade, muitas vezes atendendo, até altas horas da noite, até de madrugada, e no dia seguinte tinha suas atividades laborais. E a gente vai observar o exemplo desses espíritos. Eram processos expiatórios? Não, muitas vezes é isso que a gente chama de dor-evolução. Eram situações voluntariamente assumidas por estas almas para que eles nos auxiliassem na demonstração do exemplo. Quando nós observamos a nossa existência, na medida que a gente percebe que o nosso planeta Terra é o educandário das almas, nessa escola das almas, não há evolução sem esforço. E para que possamos evoluir, precisamos nos esforçar. E para buscarmos esse processo de evolução, muitas vezes a gente tem que renunciar a questões que são passageiras, efêmeras, triviais, para que nós possamos valorizar esta essência do Espírito. Então, a dor-evolução, ela faz parte da nossa vida nesse caminhar de amadurecimento do Espírito, onde nós vamos perceber que muitas situações, desafios que se apresentam também no nosso dia a dia, foram voluntariamente escolhidas por nós outros para nos servir também de instrumento para a nossa evolução, para o nosso crescimento mais rápido. E há ainda
uma terceira espécie de dor, que é a chamada dor auxílio. Essa dor auxílio, ela se apresenta muitas vezes ao vivenciarmos determinados problemas, ao vivenciarmos determinadas situações, onde às vezes a gente olha para aquela situação e percebe ali um enorme desafio para nós outros. Mas se a gente pudesse observar isso daqui a 10, 20 anos, a gente perceberia que esse enorme desafio, ele nos auxiliou muito, para às vezes evitar que não continuássemos cometendo determinados equívocos, às vezes para nos servir de alerta, para mudar a nossa rota, o nosso olhar diante da vida. Então, várias situações que passam na nossa existência, vários problemas que vivenciamos na nossa existência, é a providência divina nos auxiliando. Não são processos de expiação, não são provas, é o auxílio mesmo da providência divina, nos alertando através daquelas dificuldades para que a gente não perca essa oportunidade evolutiva, para que a gente não perca essa oportunidade na qual nós nos encontramos inseridos. Então, ao observarmos essa justiça divina, que possamos perceber que essa misericórdia do nosso Pai Celestial, ela se apresenta diuturnamente em nossas vidas. E que as dores, os conflitos, eles são aliados nesse nosso processo evolutivo, mas eles não podem ser percebidos por nós como se eles fossem um fim em si mesmo. Espíritos imortais que somos, ainda imperfeitos, ainda cheios de vícios, nós devemos buscar observar que ao nos equivocarmos, ao cometermos uma conduta inadequada, o olhar que a doutrina espírita nos conclama a desenvolver não é um olhar de culpa, é um olhar de responsabilidade. Porque a culpa, ela nos aprisiona ao erro, ela nos aprisiona ao ontem, aquilo que nós já fizemos e que não podemos mudar. O que a nossa doutrina espírita nos propõe é a construção de um olhar de responsabilidade, onde a gente se permita erguer a cabeça e olhar para a frente. E nesse sentido, no livro O Céu e o Inferno, lá no seu capítulo 7, quando ele trata do chamado Código Penal da Vida Futura, nós temos ali o esclarecimento de que ao nos equivocarmos, ao errarmos, o primeiro passo para buscarmos a redenção é o arrependimento. É verdadeiramente compreendermos que aquela atitude foi errada, que nós magoamos, que nós ofendemos, que nós não agimos da forma como deveríamos ter agido. O primeiro passo é o arrependimento. E do arrependimento resulta como consequência natural a expiação. Resulta como consequência natural as dores, os dramas íntimos. Porque na medida que reconhecemos que erramos, isso por si só já vai gerar para nós uma vergonha, um desconforto íntimo, porque sabemos ali como agimos de maneira inadequada para com o nosso semelhante. Então isso por si só já gera um processo de expiação. Mas a doutrina espírita nos esclarece nesse item do Código Penal da Vida Futura, que para que possamos nos redimir dos erros, temos que ir para o terceiro passo, que é a reparação. E a reparação não é através do sofrimento. A reparação não é através das dores. A reparação vai ser levando flores onde antes semeávamos espinhos. É buscando fazer o bem onde antes levávamos problemas. E nesse sentido, portanto, a nossa doutrina espírita nos conclama a construção dessa perspectiva de responsabilidade.
onde a gente vai buscando observar que somos espíritos ainda com falhas, com equívocos, mas que nós podemos sim fazer o bem. Nós podemos sim auxiliar, amparar nos ambientes, nos locais em que estejamos inseridos, fazer aquilo que está ao nosso alcance. E aí, nessa temática, é curioso observarmos que perante o nosso olhar humano, se a gente vai observar, por exemplo, as nossas relações com os amigos mais próximos, às vezes a gente tem um amigo que já nos ajudou inúmeras vezes, mas quando essa pessoa comete um ato que nós consideramos equivocado, na balança da nossa justiça humana, é como se um erro apagasse 1000 acertos. O erro puxa para baixo a balança e é como se a gente se esquecesse de quantas vezes aquela pessoa nos ajudou. A gente tem uma enorme dificuldade ainda, muitas vezes, de termos uma postura de misericórdia, de desenvolvermos o perdão. A gente ainda tem esse olhar muito preso aos equívocos, aos erros. Mas quando a gente vai observar a justiça divina, o Cristo nos dissera que o amor ele é capaz de aplacar uma multidão de pecados. A nos chamar a atenção que perante a balança da justiça divina, os acertos têm um peso muito maior do que os erros. E para que possamos buscar nos libertar, devemos buscar acertar. Vai ser através dos nossos acertos que nós vamos nos redimindo dos nossos erros, dos nossos equívocos do ontem. Então, o sofrimento, as dificuldades, são um instrumento para balizar as nossas rotas. Porque quanto mais erramos, mais sofremos. Porque o sofrimento ali é um sinal de alerta. E na medida em que nós insistimos no erro, a dor, os conflitos vão se avolumando. Mas para que possamos nos libertar desse processo que muitas vezes nos perdemos, como se fosse um curto-circuito, de errar, sofrer, o caminho é o caminho do amor. O caminho é o caminho do bem. E aí, nesse sentido, essa perspectiva da justiça divina nos conclama a observarmos que dentro dos nossos compromissos reencarnatórios se encontra esse gênero de provas que nós mencionamos há pouco, que são os processos de expiação, que são os processos conflitivos. Mas há um outro gênero de provas, muito predominante também em nossas vidas, um outro gênero de compromissos reencarnatórios muito predominantes em nossa vida, que são as provas. E quando nós falamos nessa questão das provas, nós não estamos falando em atuarmos em áreas em que tenhamos dificuldades. As provas nas quais nós nos encontramos inseridos, muitas vezes nos vinculam a setores da nossa individualidade, onde nós temos uma relativa desenvoltura, uma relativa facilidade. A grande questão é que esses setores nos quais nós nos encontramos inseridos não são, na maior parte das vezes, experiências novas para nós. São áreas que nós já vivenciamos em muitas experiências reencarnatórias passadas. Nós já passamos por situações muito semelhantes no passado. E no passado nós nos equivocamos. No passado nós utilizamos das nossas potências divinas atreladas a uma finalidade de orgulho, de egoísmo. E com isso nos perdemos. E estamos tendo agora, muitas vezes, a mesma oportunidade de atuarmos em setores, em áreas que já atuamos em várias e várias reencarnações passadas, para que agora façamos diferentes. Para que agora a gente consiga utilizar das nossas potências íntimas para o bem e para o amor. Mas para que possamos nos utilizar dessas potências para o bem, precisamos querer fazer isso. Precisamos ter a vontade de nos libertar dos nossos vícios. Precisamos ter a vontade de nos libertar das nossas tendências, muitas vezes ali da nossa indiferença
para que possamos buscar caminhar em direção a um novo amanhã. A doutrina espírita, ela nos conclama a observar que o verdadeiro espírita, ele ainda não é o exemplo do homem de bem, mas o verdadeiro espírita, ele deve ser reconhecido pela sua reforma íntima, pela sua renovação moral, por ser a cada dia um pouco melhor do que era no ontem. Então, quando a gente busca refletir sobre essa temática da justiça divina, o que se espera de cada um de nós é aquilo que está ao nosso alcance. O que se espera de cada um de nós é que possamos nos esforçar para caminharmos em direção ao nosso progresso, com passos muito pequenos, mas buscando sair de uma zona de inércia, de indiferença, para buscarmos nos comprometer com o bem, para buscarmos nos comprometer com a nossa renovação, com a nossa reforma íntima, buscando em todos os ambientes, em todos os locais em que estejamos inseridos, refletir sobre como vamos ajudar, como vamos colaborar, como vamos fazer algo de proveitoso nesses ambientes, percebendo que não nos encontramos inseridos nesses diferentes setores da nossa vida, não nos encontramos inseridos nesses diferentes setores por acaso. Temos responsabilidades nessas áreas e para que possamos honrar essas responsabilidades, esses compromissos, precisamos vivenciar o amor. Precisamos verdadeiramente abraçar esse lema da nossa doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Será dessa maneira que nós vamos nos harmonizando com a justiça divina, com essa lei que é de toda bondade, que é de toda misericórdia e que se encontra gravada em nosso próprio íntimo. E na medida que nós vamos nos esforçando, que nós vamos nos harmonizando com esta lei e vamos conseguindo esta paz de espírito que tanto buscamos, vamos conseguindo essa tranquilidade de consciência que é algo que tanto almejamos, em que pesa essas enormes dificuldades sociais, em que pesa esses enormes desafios dos nossos dias atuais. Podemos, sim, contribuir, colaborar para a construção de um amanhã melhor. Muita paz, muito amor, que se seja.